Olá, tudo bem? Meu nome é Johnny, eu sou professor de matemática do Poliedro e nessa aula nós veremos alguns exercícios deixados como tarefa sobre ângulos. Bom, o primeiro exercício é o desafio da página 350, lá do livro 1 de matemática do sétimo ano do Poliedro. E esse desafio diz o seguinte: um professor propôs a seus alunos o desafio de descobrirem as medidas dos ângulos representados por incógnitas, conforme o esquema a seguir. Então, nós temos três retas com seis ângulos aqui, A, B, C, D, E e F. Para ficar mais difícil, o professor forneceu apenas duas informações. A medida do ângulo B é a diferença entre o quádruplo da medida do ângulo F e 15 graus, e as medidas dos ângulos F e D são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Quais são as medidas de cada um dos ângulos que os alunos devem encontrar? Bom, que a gente pode ver? Coloquei o desenho aqui novamente. Nós vemos que o B é o oposto pelo vértice de E. Então, eles são congruentes. Então, tem a mesma medida. Então, B é igual a E, pois são opostos pelo vértice. E olhando aqui embaixo, nós vemos que esse ângulo é um ângulo raso. Então, a soma dos ângulos das medidas F, E e D deve dar 180 graus. Mas nós vemos que por hipótese que o professor disse, né? Se a gente olhar aqui, ele falou que o F e o D são congruentes. Então, o F é igual a D. E nós observamos já anteriormente que o B é oposto pelo vértice de E. Então, B é igual a E. Então, nós temos aqui, ó, substituindo, já que o D é igual ao F, nós temos duas vezes F, né? E como o E é igual a B, então, substituindo, nós temos que 2F mais B é 180 graus, que eu chamei a equação de 1. Nós sabemos também, foi a segunda informação que o professor disse, que o ângulo B é a diferença entre o quádruplo da medida do ângulo F e 15 graus. Então, B, o quádruplo é 4 vezes a medida de F menos 15 graus. Substituindo essa equação 2, esse valor de B, aqui na equação 1, nós vamos ter 2F mais o B vale 4F menos 15 graus, isso tem que dar 180 graus. E aí, somando letrinha com letrinha, número com número, 2F mais 4F dá 6F. Esse menos 15 graus que está aqui subtraindo, vou jogar para lá somando, 180 mais 15 é 195 graus, portanto o F é a divisão de 195 graus por 6, que dá 32,5 graus. Descobrindo o valor de F, nós podemos substituir aqui na equação 2 e descobrir a medida do ângulo B. Então, ó, o B é 4F menos 15, o B, 4 vezes, o F é 32,5 graus, menos 15, 4 vezes 32,5 graus é 130 graus, que subtraído com 15 graus dá 115 graus. Então, nós temos as medidas de B e de F. Mas aqui no desenho, nós vemos que o F é oposto pelo vértice com C, e o A é oposto pelo vértice com D. Como eu sei que F e D são iguais, então o A, o D, o C e o F são todos iguais. E como o F é 32,5 graus, todos esses quatro ângulos têm medida de 32,5 graus. Bom, B e E são opostos pelo vértice. Como eu já sei que B é 115 graus, então E também é 115 graus. Então, nós temos as medidas dos seis ângulos solicitados, ok? Bom, o próximo é o texto complementar, lá da página 351 e 352, que é intitulado Ângulos no Cinema, que diz o seguinte, vamos fazer a leitura. Você já foi ao cinema e se sentiu desconfortável a tal ponto que não prestou atenção em nada do que estava sendo transmitido? Saiba que, com um pouco de conhecimento em matemática e geometria, isso não vai mais acontecer. Com a pipoca e o refrigerante nas mãos, muitas pessoas dirigem-se até as cadeiras do fundo, pois acreditam que lá é possível ver a tela por completo. Mas será que essa ideia está correta? Para escolher o local ideal, precisamos considerar os ângulos do nosso campo de visão, de acordo com a THX, empresa desenvolvedora de um dos mais conceituados padrões de cinema 3D do mundo. Os melhores assentos são aqueles que ficam a, pelo menos, 36 graus da última cadeira central do cinema.
Então, quando a gente senta, pelo menos a última cadeira deve estar a 36 graus da última cadeira central do cinema. Bom, pela ilustração, entendemos que os melhores assentos são os centrais. Porém, quem nunca passou pelo constrangimento de, ao escolher esses assentos, ter que sair da sala por algum motivo e atrapalhar a todos da sua fileira de cadeiras? Para aqueles que preferem os assentos laterais, prestem atenção. Posicionem-se de modo que o ângulo horizontal de visão tenha no mínimo 30 graus. Aí aqui ele dá um esquema. Se você sentar e no seu campo de visão os ângulos forem maiores que 30 graus, esse é um bom lugar, porque você vai conseguir enxergar a tela por completo. Se você sentar e estes ângulos forem algum dos dois menor que 30 graus, você não vai conseguir ter a visão por total da tela. Então é um lugar ruim. Em casa, esses conhecimentos também nos ajudam a ter uma boa experiência de entretenimento. Para isso, posicione a sua televisão de modo que a distância entre ela e os olhos do telespectador seja igual à medida da diagonal da tela dividida por 0,84. Por exemplo, para uma TV de 42 polegadas, o telespectador deve ficar a uma distância de aproximadamente 1,30 m dela. Além disso, a altura da tela não deve exceder 15 graus do nível dos olhos de quem assiste. Né? Se a gente aumentar o nível, se a gente ficar olhando muito para baixo na TV ou muito para cima, né? Se a gente deixar esse ângulo do pescoço que a gente faz maior que 15 graus, a gente começa a transpor todo o peso para o pescoço, né? Para os ombros, e a gente começa a ter muitas dores. Então, a posição perfeita para a gente ter, num exemplo de uma TV de 42 polegadas, é sentar a 1,30 m de distância, ok? E a gente faz a continha. A gente pega o tamanho da tela e divide por 0,84, né? Pega a polegada, o tamanho da tela na diagonal, que é a polegada, né? Então, geralmente fala, uma TV de 42 polegadas. Quer dizer que a diagonal dela mede 42 polegadas. E lembrando que cada polegada é 2,54 centímetros, nós conseguimos fazer essa conversão para ter a ideia de distância, ok? Bom, muito obrigado pela sua atenção e bons estudos.